O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, declarou que está preparando um novo ataque massivo contra o Irã, já que Teherã se recusou a assinar um novo acordo nuclear. Na base naval de Norfolk, na Virgínia, onde foi comemorado o 250º aniversário da Marinha dos Estados Unidos da América, o presidente Donald Trump destacou a prontidão dos Estados Unidos para responder a qualquer tentativa do Irã de retomar seu programa nuclear. A reação já é conhecida: novos ataques a instalações nucleares, como em junho. É significativo que o Irã agora esteja em uma posição em que é melhor não fazer nenhum movimento. A Organização das Nações Unidas restabeleceu todas as sanções contra esse país. E a moeda desvalorizou tanto que $1 já vale mais de R$1 milhão. Assim, as autoridades cortaram zeros da moeda, a renomearam e disseram: agora temos uma nova moeda, então o dólar vai valer menos. Enquanto isso, os Estados Unidos promovem negociações entre Catar e Israel pelo fim da guerra em Gaza, que hoje ocorrem no Egito. Trump ameaça destruir o Hamas se os terroristas não aceitarem os termos do plano de paz, mas Teherã, inesperadamente, apoiou o plano de Trump para Gaza. O Irã enfrenta grandes problemas, pois Teherã pode em breve deixar de ser a capital, e as autoridades discutem seriamente essa transferência. Por quê? Porque não há água na capital. Vamos discutir as principais notícias do Oriente Médio neste episódio. Meu nome é Alexei Petty, hoje é 6 de outubro no calendário. E antes de começarmos este episódio, peço que você se inscreva neste canal do YouTube, deixe um like, escreva qualquer comentário e recomendo que você se inscreva no meu canal do Telegram, Petty News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Então vamos começar com as novas ameaças de Donald Trump contra o Irã. Donald Trump, falando para militares americanos na base naval de Norfolk, na Virgínia, destacou a prontidão dos Estados Unidos para responder a qualquer tentativa do Irã de retomar seu programa nuclear. Ele afirmou que se Teherã tomar medidas para reiniciar o desenvolvimento nuclear, os Estados Unidos da América lidarão com isso da maneira já conhecida. Trump afirmou que, apesar das dificuldades, o exército americano ainda é o mais poderoso do mundo. Falando das forças navais, ele destacou a importância dos 250 anos da Marinha dos Estados Unidos da América, sua perseverança e coragem, assim como o poder da frota ancorada no cais, que simboliza a supremacia naval desse país. Segundo ele, os navios atracados e o porte da frota servem como um argumento convincente para que ninguém ouse iniciar um confronto com os Estados Unidos da América. E isso seria uma mensagem para o Irã? Mas a principal notícia em todos os meios de comunicação árabes, iranianos e israelenses hoje foi justamente a declaração de Trump de que os Estados Unidos da América estão prontos para atacar o Irã novamente. Para o Irã, isso é um enorme problema, porque o país está passando por uma das crises econômicas mais graves das últimas décadas. Em meio à queda do valor da moeda nacional e ao retorno das sanções internacionais, o parlamento do Irã aprovou uma lei de reforma monetária. Quando falo em reforma, pode parecer que a economia do Irã mudará radicalmente, mas não é o caso. Serão retirados 4 zeros do real iraniano e a moeda oficial voltará a tornar-se o toman. Agora, um toman será igual a 10 mil reais. Como dizem, tirar zeros da moeda não resolve o problema. A decisão de remover os zeros busca estabilizar a economia diante da forte desvalorização da moeda e do aumento dos preços dos bens essenciais. Aqui, atenção. No mercado negro, o dólar já ultrapassou R$1.160.000. Esse é o máximo histórico para o Irã. De novo, um dólar vale 1,16 milhão de reais. Autoridades do Irã veem a reforma como forma de restaurar a confiança na moeda, mas economistas a consideram apenas algo cosmético. Sem grandes reformas, como dizem, a situação ficará catastrófica. Os zeros, claro, diminuíram, mas isso não melhorou nada. A inflação continua crescendo devido às sanções, corrupção e má gestão. A população está migrando em massa para o dólar e o ouro. A maioria das transações ocorre pela cotação não oficial, muito superior à oficial. Oficialmente, um dólar vale só algumas dezenas de milhares de reais, mas claro, você nunca conseguirá comprá-lo por esse preço. Agora, especialistas comparam as medidas atuais às reformas monetárias de outros países que passaram por hiperinflação. Mas eles observam que, ao contrário do bem-sucedido plano de estabilização israelense de 1985, a medida de Teherã não é acompanhada de uma transformação econômica.
Assim, a substituição simbólica do rial pelo tomã apenas destaca a profundidade da crise na economia iraniana, da qual o país dificilmente conseguirá sair sem mudanças estruturais sérias e uma revisão da política financeira. E ainda há a nova ameaça de Donald Trump com novos ataques ao programa nuclear. E isso ainda está longe de ser tudo. A questão é que, na véspera, o presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, fez uma declaração dizendo que o país praticamente não tem outra opção a não ser transferir a capital de Teherã para algum lugar no sul. As principais razões para essa medida radical são a tensão, o crescimento excessivo da metrópole, a grave escassez de água e a crescente ameaça de afundamento do solo. E o problema é que até mesmo em Teherã já praticamente não há água potável, pois todo o sistema está tão desgastado que já não consegue atender nem mesmo a capital do Irã. Pezeshkian contou que essa proposta já foi discutida com o líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, mas nem Pezeshkian nem Khamenei disseram aos iranianos que todos os anos após a Revolução Islâmica eles não investiram nem $1 em infraestrutura, mas em vez disso gastaram milhões em armas e no programa nuclear. Assim, a capital de um país com milhões de habitantes ficou sem água. Água e ainda por cima o solo está afundando. E o problema é tão grande que o presidente propõe simplesmente transferir a capital para outra cidade. Tipo, essa cidade já não tem salvação, tudo é inútil, é só pegar, transferir e se mudar. Mas veja o que diz Pezeshkian. Citação. O desenvolvimento, sem considerar os recursos naturais, leva à destruição. Sem equilíbrio entre crescimento e consumo, todo desenvolvimento fracassa. E então, ele cita como exemplo o afundamento catastrófico do solo, que em algumas regiões chega a 30 centímetros por ano. É um sinal claro de que as reservas subterrâneas de água se esgotaram. E elas estão esgotadas porque as instalações militares subterrâneas do Irã romperam as camadas do solo, que sem a intervenção humana se recuperariam sozinhas. E esse problema não existiria. Mas, desse jeito, explosões subterrâneas, instalações militares subterrâneas, programa nuclear subterrâneo, tudo debaixo da terra. Após algumas décadas, a água subterrânea sumiu e o solo afundou. Mas, em vez de salvar o próprio país, o Irã continua se metendo nos assuntos da faixa de Gaza. Por exemplo, hoje, no Egito, iniciaram negociações decisivas sobre cessar-fogo entre Israel e Gaza. Estados Unidos e Egito mediam as negociações sem contato direto entre as partes. O objetivo das negociações é libertar reféns israelenses em troca de um cessar-fogo temporário e da soltura de centenas de prisioneiros palestinos, incluindo condenados por atentados. E agora o Irã decidiu dar sua opinião sobre o plano de paz de Trump para Gaza. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghai, declarou que Teherã apoiou a iniciativa do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, sobre o fim da guerra em Gaza e a libertação dos reféns. Mas acrescentou que existe o risco de que o plano de Donald Trump possa enfrentar resistência por parte de Israel. Segundo o diplomata, a decisão sobre o plano cabe aos palestinos. Mas aqui está uma questão importante. Alguém perguntou ao Irã o que eles pensam sobre as negociações em Gaza? Pessoal, cuidem dos seus problemas internos primeiro. Vocês estão sem água, o solo afunda e $1 já vale mais de R$1 milhão. E ainda assim vocês dizem, ouçam, há um perigo de que Israel faça alguma coisa. Cuidem do seu próprio país antes que ele desapareça de vez. Mas quem sou eu para dar conselhos? Por isso, essa é apenas a minha opinião subjetiva. Escreva sua opinião nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso, cuidem-se, até mais.